Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e hoje, 15 de outubro, dia de Vasco. O Vasco tem um jogo importantíssimo hoje contra o Fortaleza às 21h30 lá na Arena Castelão, e esse jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos trazer aqui a minha opinião e tudo que envolve esse jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco. Mas antes disso, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral. Se inscreva aqui no canal, deixe o sininho de notificações ativado para receber nossos vídeos futuros. O like é importante para poder divulgar o nosso trabalho. E também, se você puder hypar o vídeo, vai ajudar bastante. E não pode esquecer de deixar aqui o seu comentário para a gente ter aqui um feedback do que você está pensando desse jogão de bola entre Fortaleza e Vasco. Rapaziada, vamos começar a falar então a respeito desse jogo aí, Fortaleza e Vasco. Jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser realizado lá na Arena Castelão, né, às 21h30. Os ingressos estão ali em torno de 21 mil torcedores, né? A torcida do Fortaleza não está muito entusiasmada com o time que está ali brigando para sair da zona do rebaixamento. Ele que está ocupando ali a 18ª colocação ali com 24 pontos, está ali num desespero para sair, né? Já mudou de técnico, tirou o Vojvoda, que vinha aí numa longevidade muito grande no comando do Lion, e agora está aí o Palermo tentando reerguer o time de Fortaleza. É um jogo difícil em que o Vasco precisa dessa vitória. O Vasco que já tem aí 20 anos que não consegue uma vitória sobre o Fortaleza fora de casa, né? Então tá na hora do Vasco quebrar esse tabu. O Fortaleza tem alguns desfalques, né, que daqui a pouco a gente vai comentar, mas o time do Vasco vai para cima com todo o respeito ao time do Fortaleza, mas temos que vencer esse jogo fora de casa. O Vasco, né, tá tentando fugir também ali da zona do rebaixamento. No último jogo contra o Vitória, nós conseguimos vencer e ampliar ali a vantagem de 8 pontos, mas se a gente tivesse perdido aquele jogo, o Vasco ficaria apenas 2 pontos ali do Z4. O Vasco venceu, o Vasco dá um salto e acho que se livra definitivamente desse incômodo do Z4. Né, o Vasco que vem ali jogando bem fora de casa, né? O Diniz deu um padrão técnico para o time e tático também, que joga bem dentro como fora. Antes os resultados não estavam vindo e a torcida estava incomodada. Agora o time está mais coeso, as vitórias estão vindo e o time está entrando num estado de graça aí e já está pensando na parte de cima da tabela. Se o Vasco vencer hoje, ele já chega ali entre os 10 primeiros, e algo importante, já que o Vasco luta aí para pelo menos chegar à Copa Libertadores da América do ano que vem. A transmissão dessa partida vai ficar pela TV Globo nos canais abertos e no pay-per-view para todo o Brasil. A arbitragem, Wilson Pereira Sampaio, né, um juiz que sempre se envolve em alguma polêmica. Auxiliar Bruno Rafael Pires, Francisco Chaves Bezerra Júnior e no VAR Rodrigo Garrido Ferreira do Amaral. Eu acho que foi uma boa escolha, apesar dele sempre se envolver numa polêmica, mas foi uma boa escolha, já que o Wilson Pereira é um árbitro FIFA, acostumado com jogos difíceis, pressão de torcida, já apitou jogos da Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo de Clubes, então é um cara que está acostumado à pressão. Não vai ser uma pressão do Vasco e Fortaleza que vai incomodar esse juiz. Então eu acho que foi uma boa escolha, mas eu espero que ele possa pelo menos não se comprometer se envolvendo em algumas polêmicas, né? O retrospecto de Vasco e Fortaleza foram 24 jogos, o Vasco tem 11 vitórias, o Fortaleza 5, e ainda houve 8 empates. O Vasco tem aí 36 gols contra 24 do Fortaleza. E o primeiro jogo entre Vasco e Fortaleza foi no dia 12 de junho de 1949. O Vasco aplicou uma goleada por 6-1 no Fortaleza em amistoso, né? E o último jogo foi no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, 17 de maio de 25.
Vasco 3, Fortaleza 0 pelo Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi a estreia do Fernando Diniz em casa no comando do Vasco da Gama. As 5 últimas partidas no Campeonato Brasileiro, Fortaleza vem até equilibrando ali as ações, foram 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Vasco vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O desfalque do Fortaleza, importante, do Matheus Pereira, né, meio campista, que tem uma curiosidade: quando o Matheus Pereira não joga, o Fortaleza não consegue vencer. Tem também aí o lateral Bruno Pacheco e o Ederson. E o Vasco, infelizmente, não vai poder contar com o PH, que ainda está deslocando do Japão para cá, vai chegar muito tarde e exigir bastante do jogador, né, fisicamente. Então é melhor preservar o atleta, deixar ele aqui no Rio de Janeiro treinando para poder ter a sequência no campeonato tranquilamente, sem nenhuma lesão. A escalação prevista do Fortaleza deve ser a seguinte: Breno no gol, Mancuso, Britnes, Kusevich e Ávila no meio de campo, Lucas Sachas, Matheus Rossetto e Lucas Crispim. No ataque, Breno Lopes, José Herrera, Lutero ou o Davidson. Já o Vasco, com o retorno do Cuesta para reforçar a nossa zaga, deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Barros e Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes ou o Verrete. Ainda está nessa dúvida aí se barra ou não o Pirata. Então vamos dar aqui a escalação com o Andrés Gomes, mas a gente ainda não tem a confirmação oficial. Na minha opinião, o jogo vai ser um jogo dificílimo, né? Com fortes emoções. O Fortaleza vai vir para cima do Vasco, e com a entrada do Andrés Gomes pode ser que o Vasco tire vantagem, né, da velocidade do Vasco. O Ryan e o Andrés Gomes são muito rápidos ali no ataque. Pode ser que o Vasco leve vantagem a respeito, né, do espaço que o Fortaleza vai deixar, né, obviamente vindo atacar o Vasco dentro de casa com o apoio da torcida. Eles vão vir para cima e o Vasco pode explorar o contra-ataque. O Vasco tem que manter o foco no começo do jogo. A gente sabe que o Vasco tem essa dificuldade. Todo jogo o Vasco toma um golzinho no começo e acaba lutando aí para tentar reverter o placar. Muitas vezes não consegue. Então o principal é o Vasco não tomar gol no começo do jogo. Se mantiver o foco, o meio de campo hoje vai estar reforçado com o Hugo Moura no meio de campo ao lado do Barros. Essa dupla está invicta ainda no Campeonato Brasileiro. Espero que continue assim. Caso o Pumita não consiga, por uma eventualidade, não jogar, o Tietê deve ser ali escalado na lateral direita. A zaga reforçada com o Cuesta, né, vai fazer uma boa zaga com o Cuesta e o Renan. Não tivemos muitas oportunidades para ver esses dois em campo, né? O Cuesta acabou se machucando e ficando de fora de algumas partidas. No ataque, né, o Verrete deve dar ali a opção para o Andrés Gomes, que na minha opinião vai reforçar muito o ataque com a velocidade. Coutinho e Nuno vão ficar responsáveis ali pela armação. O Nuno um pouco mais aberto pela esquerda, o Coutinho mais centralizado, e com a opção do Ryan e também do Andrés Gomes, né, na velocidade, isso vai ajudar muito o Coutinho, principalmente o Ryan, que é um cara que sabe dominar a bola, sabe fazer uma triangulação, sabe fazer um pivô para o Coutinho chegar de trás e chutar para o gol. A minha expectativa é muito boa nesse jogo. Espero que o Vasco vença. Na minha opinião, o Vasco vai vencer esse jogo aí por 3-1, com o gol do Andrés Gomes para coroar a boa fase que ele vem passando, do Ryan e também do Nuno Moreira, que começou a fazer os seus golzinhos de novo. Deixa aqui embaixo o seu comentário a respeito do que você acha desse jogo. É importantíssimo a vitória do Vasco, se você escalaria o Andrés Gomes ou não, permaneceria com o Verrete, se botaria o Tietê no lugar do Puma Rodrigues. A sua opinião aqui é de muita relevância e ajuda a gente a saber o que você está pensando sobre o nosso Vascão. Valeu? Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!